Bom dia a todos os alunos do terceiro ano do ensino médio. Estou passando para desejar um bom dia a todos vocês e realizar a correção da comanda de atividade que eu havia deixado sobre o petróleo. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer a leitura da primeira questão e já vou respondendo para vocês, da segunda respondendo e assim por diante. Então, a primeira questão que eu havia deixado para vocês foi a seguinte: o que é petróleo, de onde ele vem e quais são os seus derivados? Primeira questão, né, aí no caso, o que é o petróleo, né? É um combustível fóssil, composto principalmente de hidrocarbonetos. E o que é o hidrocarbonetos? É moléculas de hidrogênio e carbono. Não entra mais nada na composição, apenas hidrogênios e carbono. O petróleo ele não é formado apenas de hidrocarboneto, mas o hidrocarboneto é o principal composto encontrado no petróleo. De onde o petróleo vem, pessoal? O petróleo ele é formado de restos de seres vivos, de animais e vegetais que entrou em decomposição há milhares de anos. E alguns derivados do petróleo que a gente pode citar é o combustível de avião, o querosene, o gás GLP, o óleo diesel, os óleos lubrificantes, entre outros derivados, o asfalto, né, de rua. Então, são alguns derivados do petróleo. Pessoal, a segunda questão que eu havia deixado para vocês era para que vocês explicassem o tratamento que é dado ao petróleo após ele ser retirado da natureza. Existem vários vídeos na internet, se vocês pesquisaram, for atrás, vocês encontraram várias fontes onde explica detalhado passo a passo. Eu tentei simplificar ao máximo, então eu fiz na forma de um desenho, para que vocês entendam um pouquinho do que ocorre dentro das indústrias que trabalham com a filtração do petróleo, com a preparação do petróleo, transformando ele em outras substâncias que entra aí na parte do comércio. Eu vou tentar mostrar para vocês entenderem em forma de desenho. Isso aqui é um desenho de uma torre de destilação. É uma torre onde embaixo está a chama. Ela é aquecida. E aqui dentro desta torre, dentro das indústrias, é colocado o quê? O petróleo. Ele é retirado, extraído da natureza e é colocado nessa torre de destilação. Então vamos lá. Vou deitar o celular que fica um pouco mais fácil. A 20 graus Celsius, quando a torre começa a aquecer, com 20 graus a gente tem a evaporação do GLP. GLP nada mais é do que o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Então ele é o primeiro a ser extraído de dentro do petróleo. Aqueceu, o gás evapora e aí eles conseguem retirar na torre de destilação. Quando aquece um pouquinho mais, cerca de 150 graus, a gente consegue obter o quê? A gasolina. A gasolina que vocês encontram nos postos de gasolina. Aí vamos aquecer mais um pouquinho na torre de destilação do petróleo. A 200 graus, a gente consegue obter o querosene. Aqui acredito que todos vocês já ouviram falar no querosene, né? A 300 graus, a gente consegue obter quem? O óleo diesel. Opa, um pouquinho mais embaixo, o óleo diesel. Então, quando eu aqueço a 300 graus o meu petróleo, eu obtenho o óleo diesel. A 370 graus, eu obtenho os óleos lubrificantes. E a 400 graus, eu obtenho a parafina. Parafina que é usada para velas, enfim. Então, esses são alguns, deixa eu voltar aqui a câmera, esses são alguns derivados do petróleo. Para vocês entenderem melhor, seria interessante vocês assistirem videozinhos curtos da internet. Eu não lembro se eu deixei, acho que eu deixei alguma coisa postada para vocês, aonde eles mostram a torre de destilação fracionada, como que funciona. Porque conforme vai aumentando a temperatura na torre, os compostos que estão dentro do petróleo, eles vão
evaporando e eles vão escapando em forma de gás. Então, o primeiro, que é o gás liquefeito de petróleo, ele escapa em forma de gás pela saída dele e ele já consegue separar do petróleo o gás de cozinha. O segundo, que é a gasolina, mesma coisa. Eles conseguem retirar do petróleo a gasolina na temperatura de 150 graus. Conforme aumenta a temperatura, as substâncias que estão ali envolvidas dentro dele vão se volatilizar, vão evaporar e eles conseguem, através da evaporação, separar as substâncias do petróleo e assim sucessivamente. Então, o petróleo ele é rico em substâncias, dele dá para extrair várias substâncias, que é o que normalmente faz o comércio girar, que é o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o diesel, que é usado para principalmente caminhões, né, combustível de caminhões, tem o querosene, que é usado como combustível de avião, para quem não sabe, e enfim, outras substâncias que dá para ser extraída do petróleo.